pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aulinha de ensino remoto de emergência. Bom, pessoal, então a ideia agora é fazer um resumão dos cálculos que nós fizemos, os cálculos envolvidos no estudo da curva de titulação ácido-base, né? Eu quis pegar cada ponto de curva, né? Como é que é o cálculo quando eu tenho uma titulação ácido forte, base forte, e cada ponto da curva, né, de titulação quando eu tenho um ácido fraco e uma base forte. Então, nós fizemos esses dois exemplos. No caso, uma situação onde eu tenho um ácido forte embaixo e uma base forte em cima, como agente titulante. Nós fizemos uma situação onde eu tenho um ácido fraco embaixo e uma base forte em cima, como agente titulante, né? Fizemos o estudo do cálculo do pH, não é isso? Em função da concentração de agente titulante. Olha lá. Em função da concentração de agente titulante, não, em função do volume titulante adicionado. Certo? Olha lá. pH, deixa eu baixar essa curva aqui, em função do volume. Certo? Foi isso que nós fizemos nos dois casos. Tá. Então a ideia aqui agora é a gente entender o que nós fizemos de uma maneira bem geral, bem ampla. Então aqui, nesse ponto, onde eu tenho, então a reação que vai ocorrer é um ácido forte mais uma base forte, dando um sal, que vem de ácido e base forte, mais água. É isso que vai ocorrer aqui dentro, né? Numa situação onde eu tenho volume zero adicionado, eu só tenho ácido aqui contribuindo para o meu pH, né? Então é a concentração do meu ácido que eu vou utilizar para calcular o pH, certo? E eu já uso essa concentração de forma direta. Por quê? Porque eu estou usando um ácido forte, que eu considero, né, que ele tem aí um grau de ionização muito alto, próximo de 100%. Então a concentração de HCl, né, eu considero que é igual à concentração de H+, né, ou muito parecido com a concentração de H+. Então eu já uso a concentração de H+ direto, a concentração de HCl eu já uso direto para calcular o pH, nesse ponto. Isso antes da titulação ocorrer. Agora, à medida que eu jogo base, né, então, a partir desse ponto até a hora que explode, nessa região aqui, nessa região de trabalho, né, eu adicionei volume de titulante, eu fui jogando base, né? Então, como é que é o esquema de cálculo? A base que eu joguei, ela não neutralizou completamente o ácido, mas ela vai diminuindo a concentração desse ácido. Então, eu tenho que fazer um cálculo da nova concentração do ácido. E eu faço isso por meio de tabelinha de equilíbrio. Alimento a tabelinha de equilíbrio com número de mols, né? Por que número de mols e não mols por litro? Porque tem variação de volume, certo? Então, acho o novo número de mols de ácido, divido pelo novo volume, por conta da base adicionada, aí essa nova concentração de HCl, que é menor do que a anterior, gera um novo pH, né? Então, esse pH vai aumentando devagarinho, porque é assim, né? Quanto maior a concentração de H+, menor o pH. Quanto menor a concentração de H+, maior o pH, certo? Muito bem. Até no ponto de equivalência, né? O ponto de equivalência a gente costuma considerar como sendo mais ou menos aqui o meio da curva, né? Porque como ela explode, a hora que eu jogo um pouquinho lá, uma gotinha a mais, né? Ela explode, né? Então o ponto de equivalência está por aqui, mais ou menos, né? Nesse momento da explosão, que eu tenho um número de mols de ácido igual ao de base, o que vai acontecer no cálculo, na tabelinha de equilíbrio? A concentração de ácido vai para o espaço,
a concentração de base vai para o espaço, eu tenho a água, né? Então isso aqui eu vou ter formado e eu vou ter o sal, né? Ó, é aqui que tem o raciocínio químico. Perguntinha: quem está contribuindo para o pH do meio? Né? O sal, como é um sal neutro, eu ignoro. Então, esse aqui zerou. Esse aqui zerou. Né? Então, só tenho praticamente água contribuindo para o pH. E o pH da água é 7. Certo? Então, no ponto de equivalência, o meu pH está ali perto de 7. Às vezes o sal hidrolisa bem pouquinho, está um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas está ali no 7. Certo? Muito bem. Depois do ponto de equivalência, né? A curva continua explodindo, mas tem uma hora que ela deita. Ela explode praticamente quase... Explode pra caramba ainda, né? E ela deita. E aí, depois do ponto de equivalência, eu tenho sobra de base, né? Então, eu passo a ter excesso de base. Então, quando eu tenho excesso de NaOH, é a hidroxila que passa a corroborar para o pH do meio. Então, a hidroxila vai me gerar o POH, né? Que eu desconto de 14 para achar o pH. Então, não me dá, percebe que é diferente? Não dá o resultado direto, gente. Né? Inicialmente aqui, ó, eu tenho excesso de HCl, que é um ácido forte, né? E que me permite já calcular direto o pH. Depois, quando eu tenho excesso de base, eu tenho excesso de hidroxila, que me permite calcular o pOH para depois calcular o pH. Tá? Então, muda o cálculo. Né? Nessa região aqui, nessa zona da curva, o cálculo muda. Ok? Ficou claro aqui? Quando eu tenho uma titulação invertida, onde aqui eu tenho uma base forte e aqui eu tenho um ácido forte, tudo isso aqui é igual, mas é tudo invertido, né? Eu vou ter inicialmente excesso de base, excesso de hidroxila, que vai me permitir calcular o pOH, para depois calcular o pH, né? Uma vez adicionado o excesso de ácido, inverte, aí eu vou ter excesso de H+, né? Que vai me permitir calcular o pH direto. Lembrando que o sal em nenhum momento vai contribuir para o pH do meio de forma relevante, né? No ponto de equivalência eu não vou ter nem ácido nem base também, e eu vou ter o pH do meio sendo direcionado pela água, que é um pH 7. Certo? Então essa titulação invertida que ficou para você fazer em casa, o raciocínio químico é igual, por isso que eu não vou fazer, senão a gente fica aqui 6 meses, certo? Muito bem, agora vamos pegar o caso da titulação ácido fraco e base forte, né? Para comparar, para você ver que é bem diferente, olha lá. Então, vamos pegar primeiramente... aqui, ó. Então agora eu tenho um ácido fraco e uma base forte. No ponto inicial aqui, ó, onde eu não tenho adição de base, quem está contribuindo, quando eu olho para o sistema, quem está contribuindo para o pH? Eu tenho só ácido, ele que está contribuindo para o pH do meio. Só que esse ácido ele é um ácido fraco. Então, não posso pegar a concentração do ácido e dizer que isso aqui é igual à concentração de H+. Eu não posso fazer isso, né? Porque só uma pequena fração do HX que gera H+, né? O que me permite calcular essa pequena fração é aquele cálculozinho que você aprendeu lá em Quali, que, né? A constante, que eu tenho que levar isso em consideração. A constante do ácido é igual à concentração de H+, né? Dividido pela concentração de reagente, certo? Então, ó, perceba que aqui o cálculo é direto.
aqui, por ser um ácido fraco, eu tenho que levar em consideração a constante de ionização. Muito bem, né? E você percebe que ácidos de mesma concentração, né? Aqui o ácido é forte, 0,1, aqui é o ácido fraco, 0,1 molar, né? Ó, aqui parte de pH 1, aqui parte de pH quase 3. Ó, por isso que eu quis fazer aqui, ó, essa curva aqui é uma curva pescoçuda, que sai lá de baixo, né? Aí ela explode. Ó, essa daqui é uma curva, por sair do 3, é uma curva menos pescoçuda, ó. Ó, eu até quis colocar, ó, tamanho de pescoço. Ó, esse tamanho de pescoço é muito maior do que esse. É que o tio acabou fazendo no papel, sem escala, sem compromisso com escala, porque senão a gente fica maluco. Mas depois eu vou mostrar nos slides tudo isso aqui com escala, tá? Mas agora eu quis mostrar aqui para você, ó, esse pescoço é bem maior do que esse, por conta desse ácido ser forte, sair lá de baixo. Isso quando eu comparo em concentrações iguais, tá? Ok? Muito bem. Então, nesse ponto inicial, eu tenho que levar em consideração o Ka, constante de ionização do ácido. Muito bem. Nesta zona aqui, ó, nesta zona, eu tenho um sistema tamponado, né? Ó, então, quando eu olho para a tabelinha de equilíbrio, eu adicionei base, toda essa base neutralizou parte do ácido. Então eu vou ter sobra de ácido e eu vou ter um sal, uma quantidade de sal formado, né? E água. Então, nessa zona aqui, a base não vai contribuir para o pH do meio, porque ela vai ser consumida. Eu vou ter sobra de ácido e sobra de sal. Então, quem vai contribuir para o pH do meio é o ácido e o sal. Por que o sal aqui nesse caso contribui? Porque ele é um sal que hidrolisa, né? E aí, quando você olha para essas duas estruturas, você percebe que eu tenho um par tampão, né? Quando eu tenho par tampão, eu uso aquela formulazinha para calcular o pH, aquela fórmula direta, né? Então não é só esse cara que está contribuindo, nem esse, né? São os dois. Então eu uso uma formulazinha, um algoritmo bem simples para calcular o pH do meio, tá? Então nessa zona aqui, uso pH é igual a pKa, né, mais log da concentração de sal sobre a concentração do ácido, né? Ó, perceba que é bem diferente daqui, né? Daqui nessa zona eu tenho ácido e sal, mas esse aqui não contribui para o pH do meio, então eu ignoro ele. Quem vai contribuir é só o ácido, sabe? Então é essa visão de químico que você precisa ter, tá? A todo momento nos cálculos. Muito bem, no ponto de equivalência, a hora que explode, quando eu tenho o mesmo número de mols de ácido e base, né, no ponto de equivalência, o ácido ele vai ser zerado. A base, eu joguei a mesma quantidade de ácido, né, então ela zerou também, e aí eu vou ter só o sal. E a água, né, a água, esquece. Então aí o sal é que vai contribuir para o pH do meio. Ele vai contribuir, né? Então, no ponto de equivalência aqui, é o sal que manda, né? Como ele é um sal que hidrolisa, então ele vai gerar hidroxilas nesse caso, tá? Nesse caso vai gerar hidroxilas. Então ele vai subir o pH. Então, apesar de eu ter neutralizado plenamente o ácido com a base, né, eu tenho a formação de um sal que hidrolisa, que vai me deslocar o pH para quase 9 e não 7. Tá? Diferente da situação aqui, ó. Aqui eu tenho um sal que praticamente não hidrolisa, né? Então meu pH vai ficar ali próximo de 7, por conta da neutralização plena dos dois aqui, tá? Estamos dando uma visão geral dos cálculos que nós fizemos, para você entender quimicamente o que é que você está fazendo, tá? Muito bem, então no ponto de equivalência, esse camarada é que vai contribuir para o pH do meio. Então a gente tem que trabalhar lá com a constante de hidrólise para ver qual que é a extensão da hidrólise, para ver qual que é a quantidade de hidroxila gerada, tá? Para achar o pH,
Aí a gente acha o pOH primeiro, né? Para depois achar o pH. Nesse caso, tá? Muito bem. Aí, meus amores, depois, né? Quando a gente for trabalhar nessa zona onde eu tenho excesso de base, né? Ó, o ácido vai ser plenamente consumido, eu vou ter excesso de base, eu vou ter sal e eu vou ter água. A água não contribui, nem o ácido porque zerou. Eu vou ter esses dois. Esses dois não são par tamponado. Então, não posso utilizar aquela forma do pH igual a pKa, não posso usar nada disso, né? Então, o que é que eu uso? Né? Os dois estão contribuindo para o pH, mas aí o tio falou, né? Tem uma situação simplificadora. A base, ela contribui infinitamente mais do que o sal. Tem como provar isso. Como é que a gente prova? A gente faz os cálculos todos só usando a base e depois a gente faz os cálculos todos utilizando a base e o sal. Isso dá uma trabalheira medonha. Por isso que no ensino remoto eu não vou fazer isso para vocês. Tá? No ensino presencial eu fazia, né? Eu faria tranquilamente, mas no remoto não dá. Então, estamos simplificando aqui. É a base que vai contribuir sempre com pH, quando eu tenho excesso de base e sal também contribuindo. Eu ignoro o sal, nesse caso, nessa zona, e eu utilizo só a concentração de hidroxila. Então, o excesso de hidroxila, o excesso de base, como é uma base forte, a concentração de base no final me dá a concentração de hidroxila, que me permite calcular o pOH, que eu desconto de 14 e que me dá o meu pH. Gente, ficou claro as diferenças, certo? Ó, então quando eu penso tudo isso, tendo aqui, ó, ao invés de um ácido forte, uma base forte, e tendo aqui uma base, ao invés de um ácido fraco, uma base fraca, né? É tudo igual, só que é tudo espelhado, invertido, certo? Por isso que eu não vou fazer isso aqui e nem isso aqui para base forte e base fraca aqui, senão a gente fica 6 meses fazendo os cálculos. Eu vou deixar isso aqui para casa, tá? Assim como eu deixei a de base forte, ácido forte, para casa, aqui eu também vou deixar. Eu vou deixar um exercício de base fraca, ácido forte. A diferença é que ao invés de eu ter um ácido fraco no início, no ácido fraco eu uso Ka para fazer o cálculo, eu vou ter aqui uma base fraca no início. Então, eu não vou usar Ka, eu vou usar Kb, né? Mas a regra, né, o raciocínio químico é igual. Por isso você precisa ter essa visão macro para conseguir entender o exercício e sempre perguntar para o exercício: ora bolas, quem é que está contribuindo para o pH do meio? Né? Terminou lá a tabelinha de equilíbrio, olha lá as concentrações de todo mundo e vai ignorando, ó, risca que a água não contribui, ou a água contribui, né? Então é isso que você precisa ter essa visão macro da coisa, ter esse raciocínio químico por detrás, certo? Gente, dá uma trabalheira falar sobre estudo de curva de titulação ácido-base, né? O que é que fica disso daqui tudo? O que eu quis mostrar para você, né? Eu quis mostrar que o pH, em função da adição de volume de titulante, sempre se comporta feito uma sigmoide, e essa sigmoide ela passa a ter diferentes formas em função de algumas variáveis que a gente vai ver nas próximas aulas, certo? E o que dá para perceber aqui agora, né? Partindo de ácidos de mesma concentração, né? Qual que é o efeito da força do ácido no pescoço de curva? O efeito é o ácido forte 0,1 molar, ácido fraco 0,1 molar, o ácido forte parte aqui de baixo e o ácido fraco parte aqui de cima, né? Então, o pescoço dessa é maior do que essa, tá? Então, esse é um primeiro resultado importantíssimo para o nosso estudo aqui, tá? Ainda não dá para eu mostrar isso para vocês, mas vai ser importante daqui a pouco,
Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Ah, não, peraí. Não, tem que deixar a lição de casa, né? Vamos apontar aqui para os slides. Então, vamos lá. Então, vai ficar esse exercicinho aqui para casa. Epa, ó. Então, está deslizando aqui, hein? Deixa eu ver se eu dou uma apertada. Aí. Ficou meio torto, mas tá bom. Tá bom. Olha lá. Para fazer esse exercicinho para casa, tá? Então ele tem lá 480 ml de ácido cianídrico, 001 molar, foi titulado com soda cáustica 0,1 molar. Beleza? Então ele está pedindo para você o volume de NaOH necessário para neutralizar o ácido até o ponto de equivalência, para você determinar o pH inicial antes da titulação, o pH ao ser adicionado 30 ml de NaOH, pH no ponto de equivalência e o pH após 15 ml de NaOH acima do ponto de equivalência. Então ele está pedindo para você calcular em todos os pontos, no começo, no meio, no ponto equivalente e depois do ponto de equivalência. Está pedindo para você calcular a sigmoide inteira, tá? Em alguns pontos. Beleza? Opa, nossa, isso aqui tá... Bom, então esse daqui é o exercício 1. Não sei o que está acontecendo aqui que tá... Certo? Isso aí fica para casa. Olha lá, ó. E esse aqui, ó, é um típico exercício de onde eu tenho embaixo uma base fraca, que é a piridina, e em cima um ácido forte, que é o HCl. Ó, 180 ml de piridina, 0,02 molar. Ó, ela é uma base fraca, ó, tem um par aqui, ó, um par receptor de H+, por isso que ela é base. Ó, essa molécula em contato com o HCl, o H+ do HCl vai protonar aqui, ó. Então a relação de proporção aqui, ó, é 1 mol de piridina reagindo com 1 mol de HCl, tá? É importante você entender quimicamente que o H do HCl vai protonar essa molécula aqui, ó, nesse par de elétrons não ligantes. Tudo bem? Tranquilo? Então CV aqui é igual a CV aqui. Número de mols aqui é igual ao número de mols aqui, ó. Certo? Cada molécula de piridina aceita um próton. Então você vai fazer, ó, como é uma base fraca, titulação base fraca, ácido forte, o que é que você vai fazer? Você vai fazer todos os cálculos igualzinho o exemplo anterior, né? Só que você vai usar KB, ó, dado, ele já me deu o KB aqui, ó, 1,7 vezes 10 elevado a menos 9. E toca o pau, beleza? Na próxima aula, então, a gente já vai começar a ver um pouco sobre os modos de encontrar o ponto de equivalência de uma titulação ácido-base e vamos começar a estudar muitas coisas más, inclusive indicadores, tá? O modo de funcionamento de um indicador ácido-base. Como é que ele muda de cor para indicar o ponto final da titulação. Vou parando por aqui e até a nossa próxima aula. Beijo, beijo.